Fala pessoal, hoje pro episódio 2 do podcast Trade a Trade, o podcast que vem com esse viés educacional, mostrando a trajetória de diversos traders que construíram, né, uma longa carreira e trajetória aí no mercado. E hoje a gente tem aí um convidado muito especial, vamos contar muita história, né, porque ele é um trader especialista desde 2002 que ele começou no mercado. Trouxe até uma máquina especial aqui, antiga do pregão, né? E a gente vai comentar um pouco sobre. Eu tô com ele, GG Trader. Obrigado, Nicolas, pelo convite aí de estar aqui nessa casa maravilhosa, né? Lógica, né? Uma grande plataforma, Invest Academy. Legal poder contribuir, compartilhar meu conhecimento, né? As minhas histórias, né? Que o que não falta é história. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos lá, né? Vamos começar aí. Eu acho que para a galera que talvez não te conheça, né? Poder conhecer também. Eu sei que tem muita gente que já te conhece. É uma referência em análise técnica, trouxe muito conhecimento aqui para o Brasil. A gente vai falar um pouco disso também. Mas começa aí contando um pouquinho da sua trajetória, como é que você conheceu o mercado, como que você teve essa paixão aí pelo mercado. Legal. Cara, eu comecei na verdade eu conheci a Bolsa na faculdade. Existia na época, né, e aí eu estou falando aí na década de 90, uma van que tinha da Bovespa, antiga Bovespa, que ela circulava pela cidade, circulava pelas faculdades para poder falar de mercado financeiro, falar de investimentos, né? A gente tem que entender que nessa época o mercado era muito restrito, né? O mercado de investimentos em ações ela é muito restrito a quem já estava inserido dentro desse mercado, né? A gente não tem uma cultura, né? Isso vem crescendo, vem melhorando bastante, né? Com o trabalho lá da B3. Mas naquela época era realmente algo muito específico, né? E eu sempre me interessei, né? Conheci na faculdade, né? Por causa dessa van. E eu falei, cara, isso é muito legal. Eu acho que vale falar também que a gente vê muito isso nos filmes norte-americanos, né? Isso já é uma cultura lá muito forte. Então a gente vê nos filmes as pessoas falando de bolsa, investimento, sim, nos filmes, né? E nós aqui brasileiros a gente não tinha muito isso. Ou tinha, mas o acesso era um pouco mais complicado. E aí eu comecei em operar num home broker, né? Esse é outro ponto. Naquela época não tinha plataformas muito acessíveis, né? Então começou o home broker no Brasil com os bancos. Você já, desculpa te cortar, mas você já começou em futuros? Começou ali com ações? Não, mercado à vista. Nessa época, 2004, o mercado de futuros era muito restrito também. Sim. Era destinado só aos profissionais de mercado, né? Você tinha traders que faziam isso, mas eu sempre falo que tem duas maneiras de você ser trader muito, assim, de sucesso de forma muito rápida. Você tem duas maneiras. Uma, você nasceu numa família de traders, que está nesse mercado e aí isso passa de pai para filho, de família, né? Ou você nasce realmente com um talento gigantesco, nato, e aí a gente pode falar que é uma questão de pensamento e de construção de mercado na cabeça primeiro. Essas são as duas maneiras. Senão, eu não sou nenhuma dessas duas, né? Eu não nasci numa família de traders e eu não nasci com talento, né? Isso foi adquirindo mesmo, operando, tradando. Então, o esforço de conhecimento. O esforço de conhecimento, né? Sempre falo, né? Você pode nascer Neymar, Messi, mas você tem o Cristiano Ronaldo, que é um belíssimo talento por esforço, né? Pelo menos, não que ele não tenha, é claro, tem que ter aptidão. Tem que entender que é renda variável, que você perde, que você ganha, né? E precisa estar bem preparado para isso. Mas aí tu começou ali pelo mercado à vista. Mercado à vista, home broker, operando ações em day trade, com uma alavancagem gigantesca naquela época, né? As regras eram até bem frouxas, né? Eu lembro que a gente, por exemplo, você fazia uma operação que se ia levar para swing trade, você sem dinheiro na corretora. Porque você podia fazer a compensação desse dinheiro no D3. D3. Né? Então, assim, hoje não tem como, né?
Hoje puxa margem no dia. Então é totalmente diferente o mercado. E plataforma, né? Home broker, né? Com análise técnica já ali, os gráficos já presentes nessa época, né? Entendi. E como é que foi essa adaptação ali com a análise técnica? Eu sei que hoje você, por exemplo, opera mais fluxo, né? Você tem mais essa vertente mais forte em tape reading, né? Conta um pouco de como foi esse começo ali na análise técnica e depois como você fez essa migração para o fluxo e por quê, né? Primeiro dizer que quando eu comecei a operar, eu operei de forma muito amadora, né? Que, na verdade, eu acho que todos começam assim, né? De forma amadora, achando que sabe, depois que faz algum tipo de curso ou mentoria, né? Eu acho que existe aí uma lacuna muito grande. Eu modéstia à parte, né? Eu já fui assessor de investimentos ao trader, né? Então eu atendi muitas pessoas que estavam começando no mercado de trading, né? E a galera vinha muito assim, deslumbrada. Poxa, vou ficar rico amanhã, vou começar aqui já fazendo muito dinheiro. Porque, querendo ou não, né? Você vai para o mercado à vista ali, vai investir em longo prazo, ações e tudo mais. Você tem ali a taxa de juros no Brasil que é alta, né? Então isso já um pouco já desincentiva um pouco a galera a ir para o mercado de ações, né? Que a gente está em torno de 15%, né? E aí quando a pessoa ainda assim vai para o mercado de ações, ela tem ali um prazo relativamente longo para ver o dinheiro pingando, né? Se ela não entra com capital muito grande, né? E então ela vê no mercado de futuros, né? Trading, a possibilidade de alavancagem e tudo mais. Sim. Forma de ganhar muito dinheiro rápido, né? Sim. Só que a forma como a grande maioria vê isso, como é apresentado para elas, isso acaba ali colocando as expectativas muito lá em cima, né? E aí ela entra no mercado e começa a operar sem saber muito bem o que está fazendo, né? E às vezes pode até dar certo, né? E esse eu acho até um perigo, né? Porque a pessoa começa a ganhar muita confiança e tudo mais. Mas é só para somar. Não, eu concordo plenamente. Eu concordo que há essa imagem, né? Que de fato, se a gente for parar para pensar friamente, é possível, tá? Sim. Só que assim, ó, o risco é muito alto e esse é o grande problema. As pessoas não pensam no risco. Exato. Elas pensam nas suas possibilidades de ganho, né? Então hoje você tem aí uma possibilidade com R$1.500, por exemplo, de você abrir 10 contratos, cara, de mini dólar, né? 10 contratos de mini dólar a 2 pontos, né, que é uma variação bem pequena, você pode ter um ganho de R$200. Né? R$200 significa 12,5% do seu patrimônio em apenas um dia, ou às vezes até segundos, minutos. Sim. Então quando você olha para essa equação, você fala assim, uau, eu tenho então possibilidade de fazer muito dinheiro aqui. Sim, você tem possibilidade de fazer muito dinheiro, só que o risco é muito alto e as margens para você poder operar, o dinheiro que você precisa para ganhar realmente muito dinheiro, você precisa ter folga, porque quando você trabalha nessa matemática que eu acabei de dizer, cara, você está simplesmente assinando o seu atestado de óbito no mercado. Exatamente. Você vai quebrar. E aí, nessa experiência que eu tive como assessoria trader, né, meu papel lá era justamente baixar um pouco essa expectativa, porque sim, é possível, mas você tem um processo de aprendizado para você conseguir que você corre muito risco, né? Exato, maturar ali, entender de fato como é que funciona o sistema, o mercado, né? E de fato operar ali de forma mais saudável. E aí você traz essa questão do gerenciamento do dinheiro, da margem, né? Isso era uma visão que a gente tentava passar pro pessoal lá também. Claro. Mas de fato, que nem você comentou, né? Tem um pessoal que entra muito já meio que sem saber, né? Assim como foi ali no seu começo, né? Eu vou te ser sincero, nessa minha trajetória que você já fazem, né? Se eu pegar 2004, nós estamos há 22 anos de quando eu dei o meu primeiro clique, né, de negociação. Nessa trajetória inteira e depois numa segunda fase muito intensa só em mercado financeiro, em day trade, de mini índice, de mini dólar especificamente, que eu sou um doleiro, eu só conheci 2 pessoas. 2. Eu conheço milhares de pessoas. Milhares. Né? Para quem não me segue aí, sabe que eu tenho lá... no meu Instagram eu tenho muitos seguidores.
E apenas 2 que eu conheci, eles tiveram uma trajetória de conhecimento antes de dar o primeiro clique. E por incrível que pareça, esses 2 caras, essas 2 pessoas que realmente operam bem, que eu vi operando e realmente são pessoas com talento e que operam muito bem, passaram 2 anos também estudando. 1 ano e meio, 2 anos, outros, antes de dar o primeiro clique. Cara, é surreal. Hoje, assim, você perguntar, o que as pessoas fazem? Elas fazem um curso, um treinamento de alguns dias, talvez, se for dias, senão faz uma maratona de um dia e sai operando. E hoje a gente tem o simulador, né? O simulador é uma baita ferramenta para você. Não, mas esses treinar. 2 nunca nem simuladores eles clicavam. É assim, é surreal. É que hoje está mais fácil, né? Para a pessoa que quer começar, ela tem um simulador, ela tem mais acesso à informação, né? Sim, mas essas pessoas, só para deixar claro, um tipo de trajetória, que é estudar antes de operar. Que nem o médico. O médico, ele estuda e demora anos para fazer uma operação. Está fazendo um trocadilho aqui, né? De trader para médico, né? Os 2 operam, né? Os 2 precisam estudar. Os 2 têm risco de matar uma pessoa ou se matar, né? No trader, eu digo não se matar no literal, mas quebrar uma conta. Sim. Né? Eu gosto muito dessas analogias. Eu gosto muito de trazer, só para fazer um parênteses aqui na nossa conversa, de trazer algumas coisas do nosso cotidiano que são muito visíveis, muito presentes, e a gente entende a lógica do negócio para o mercado de trading, né? Principalmente do day trader. Tá? Que ele alavanca muito, ele se expõe muito, ele é um cara de alta performance, ele precisa de gestão emocional muito forte, ele precisa de conhecimento muito forte, precisa de resiliência. Ele realmente é um atleta mental de alta performance. Muito bom. E aí, voltando, né? Como é que você descobriu, né, o tape reading e começou a estruturar esse seu setup, essa forma de você mesmo operar ali e se encontrou no fluxo? Eu acho que é tudo uma conjuntura de fatores, né? Eu começo com análise técnica lá em 2004, de forma amadora, pouquíssimo conhecimento. Eu tive o privilégio, a sorte de ganhar dinheiro e não entregar. Eu ganhei dinheiro na época. Eu lembro que eu tinha um apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal e eu fiz um trade que eu paguei metade desse apartamento, na época. Mas super alavancado. Eu tive que pedir dinheiro para a família, porque eu levei uma operação que era de day trade super alavancada para swing. Tudo que você não pode fazer. Mas era mercado de ações, né? Era um outro mercado também. E deu certo essa operação. Aí eu fico por 2 anos no mercado de ações, mercado à vista, não mercado de futuros, mas nessa época já se falava dos contratos futuros de dólar. E eu me apaixonei por esse negócio de poder operar derivativos. Só que a minha vida foi levada para um outro rumo, né? Eu vou morar fora do Brasil, me torno um executivo e já não sou mais um day trader. Eu sou só um buy and hold, né? Só como investidor operando, mas de forma muito mais tranquila. Já em 2015 para 2016 eu volto, mercado já totalmente diferente, extremamente diferente, já com os mini índices, mini dólar muito presente no mercado. E eu volto a fazer estudos. E eu começo a estudar análise técnica e começo a estudar nuvens de Ishimoku, né? Que é Ishimoku Cloud, que é uma técnica japonesa também. E eu, poxa, cara, que legal, vou estudar isso. E nada contra a técnica, em hipótese alguma, nem da análise técnica eu posso falar alguma coisa, mas como os ativos derivativos eles são muito mais voláteis e ele, na minha opinião, ele tem uma velocidade de flutuação maior do que ações, eu não sentia que ali na análise técnica, para aquele meu estilo operacional,
E eu acho que aí veio um pouquinho da minha ansiedade naquela época e da minha conjuntura de cabeça, executivo, de resultados rápidos. Eu achava que a análise técnica, e aí eu vou falar de achismo mesmo, porque eu sei que tem muita gente que opera no gráfico de 1 minuto e se dá muito bem. Mas naquela época eu nem fazia isso, era de 5 minutos. E com nuvens de Shimoku você precisa criar um cenário e tal. Eu falei, cara, eu acho que isso não é para mim. Então eu precisava encontrar uma escola, uma técnica que pudesse me dar mais rapidez na tomada de decisões e que eu comecei a construir um tipo de pensamento do tipo, cara, o mercado ele tem uma flutuação naquela época de 30, 40 pontos do dólar no dia. Eu falei, cara, se eu pegar 10% desse mercado, 3 pontos, me parece ser muito razoável. Né? 10, 20, 6 pontos no dia. Né? Então eu vou buscar e pesquisar técnicas que pudessem me dar um sinal de entrada mais rápido, que eu pudesse sair mais rápido. E não que a nossa escola não possa levar o trade por mais tempo. Pode, e aí a gente se apoia ao gráfico. Tá? Mas o ponto de entrada em timing, para mim timing é muito importante. Eu acho que o fluxo e o tape reading é uma ferramenta realmente muito poderosa para você fazer timing de entrada. E aí em 2015, 16 eu não me dou muito bem nisso e eu caio de cabeça em fluxo de ordens. Muito bem, e você ficou quanto tempo mais ou menos ali operando o fluxo? Não, fluxo até hoje, né? Eu desde que voltei assim a realmente se tornar um profissional. E o que é o profissional? É aquele que se dedica à profissão de trader todos os dias, como qualquer outra profissão. Isso é ser profissional. Né? E não necessariamente que o profissional ele é um cara que vai ganhar no começo. Passei 2 anos perdendo dinheiro. 16 a 18, cara. Foi triste. O que poderia me levar para a ruína, mexeu demais comigo. E que eu tive que fazer um trabalho interno de entender que a minha profissão era isso e eu tinha umas barreiras para poder transpor e realmente ser aquilo que eu sou hoje. Acho que é aí que entra até, inclusive, essa parte mais emocional, né? Porque as pessoas vêm para o mercado, às vezes, sem saber desse lado, né? É um dos 3 pilares ali, né? O emocional, ter a gestão de risco. A gente muitos traders que estão começando acabam focando muito só na parte de técnica, né? Eu tenho... eu divido, tá? E quando eu falo eu divido, o GG ele é fruto de conhecimento. Tá? Então eu leio, eu pesquiso, eu estudo e passo para você aqui, passo para você que está em casa. Né? Então eu vou falar agora de uma divisão de uma pirâmide, onde que eu pego emprestado do Gerald Tendler, que é o autor do O Jogo Mental do Trading, que é um livro que eu estou trazendo para o Brasil, e que ele divide da seguinte maneira. O trader ele tem uma pirâmide. Tá? O pico dessa pirâmide é a parte técnica que você tem. E ela é um pedacinho desse processo. E para mim, GG é a parte mais, não digo fácil, mas que tem o melhor acesso. Porque a técnica, eu posso te ensinar aqui alguns padrões e você vai entender muito rápido. Depois da técnica, a gente tem uma parte da pirâmide. Então você que está em casa aí, tenta imaginar a pirâmide, o pico da pirâmide, a técnica. A segunda parte é a estratégia. Então eu tenho a técnica, eu tenho uma estratégia para executar. Depois da estratégia, aí começa a entrar um problema e uma importância muito grande para um trader ser vencedor, profissional e viver desse mercado, que é a execução. Então, você tem técnica, você tem uma estratégia, mas você precisa executar ela. E aí começa o lado sombrio de tudo isso, de você separar quem é bom e quem é ruim, quem ganha dinheiro e quem não ganha dinheiro. Porque
A base dessa pirâmide do trader vencedor é o mental. É o jogo mental que você tem dentro de você. Por quê? Você não pode se esquecer que você é fruto de um ambiente que você viveu. Que você tem as suas crenças, que você tem a sua maneira de pensar. E que o mundo do profissional de trading, né, o trader, ele é uma bolha. É um mundo totalmente diferente, cara, do mundo que está lá fora, cara. Aqui o pensamento ele tem que ser diferente. Por quê? Porque você lida com dinheiro, cara, num sistema de alta performance, com pressão, com tudo que você pode imaginar de atributos para você poder ser um profissional. E eu posso fazer uma comparação com um jogador de tênis, posso fazer com um médico. A gente pode estar falando aqui de um médico. O médico, quando ele está operando uma pessoa, ele não está pensando no dinheiro. Aqui nós estamos pensando no dinheiro 24 horas por dia. Então assim, eu vou fazer um transplante de coração. Olha, eu vou fazer aqui, eu vou ganhar X mil reais. Olha, tenho que fazer B. Não posso errar aqui, porque senão eu vou ter um processo. Entendeu? Assim, eu estou correndo o risco de tomar um loss aqui, de perder esse paciente, né? Não, o cara está operando de forma muito equilibrada, centrada, analisando o risco. É uma pressão? Só que não tem o fator grana. O seu estoque, ou levando por um empresário, o seu dinheiro é seu estoque, acabou seu estoque, acabou o game. Fecha a loja, acabou. Vai buscar outra coisa para fazer. E perder dinheiro é um processo. Existe, está presente, e quem disser ao contrário, está mentindo para você. Está mentindo para você, está mentindo para todos nós. Não acredite. O processo de perder dinheiro, ele faz parte. O que você tem que ter no final do mês é o seguinte, cara, eu ganhei mais e perdi menos. Esse delta é o que é a sua profissão, é o que você leva para sua casa. Perfeito. E você trouxe, né, essa questão do livro, né? Você trouxe vários livros, né, pro Brasil. Você tem essa veia meio de editor, assim, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente disso. Legal. Eu tenho uma relação com livros muito antiga, né? Porque meu primeiro negócio, ele foi uma editora de livros infantis. E eu sempre gostei muito. E em 2018, tinha um PDF que circulava na internet, para quem estava começando no mercado, que todo mundo fala, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Esse livro, poucas pessoas não sabem, desconhecem, todo mundo conhece esse livro que está no nosso mercado, que é o Trading in the Zone. Uhum. E o que significa Trading in the Zone? É você negociar num estado de flow, um estado de ser trader, numa zona confortável mentalmente. Não dá para você operar no desconforto emocional e mental. Então, o Trading in the Zone é um clássico, é o livro mais lido no mercado financeiro para traders, que aborda as questões mentais. Bom, em 2018 eu li esse PDF, me ajudou pra caramba. Mas a minha relação com livros, ela é de pegar, de sentir. Eu não gosto de PDF. Eu tenho cabelos brancos, eu sou old school. E eu falei, cara, eu quero teu livro. E eu, com a minha vivência internacional e tudo, eu acabei conhecendo o editor desse livro em língua portuguesa, que foi a primeira tradução clássica, que para mim é a melhor, que é um livro de capa azul, né, que tem um cérebro, Trading in the Zone. Eu trago esse livro para o Brasil. E eu trago 3 unidades. Uma para mim, e eu falo, cara, eu vou vender esses livros. Tem muita gente que quer. E assim, foi vendido assim, numa rapidez muito grande em um marketplace. Eu falei, uau, mas então tem muita gente que quer esse livro, né? E aí eu começo a trazer de forma oficial para o Brasil, Trading in the Zone.
A gente faz um sucesso esse livro. Eu, através do meu editor em Portugal, a gente vai negociar os direitos autorais em língua portuguesa do livro O Trader Disciplinado, com a ex-esposa de Mark Douglas, a Paula Webb, que era trader e profissional de psicologia, junto e criou toda a história com o Mark Douglas. A gente lança esse livro no Brasil. Depois, na sequência, eu lanço um livro chamado Ferramentas Mentais para Traders, que é um livro muito legal também, do Andrew Smith, que tem muita PNL. Legal. Né? E depois eu lanço o Reminiscências de um Especulador Financeiro, que é um clássico de 1923. E esse livro é fantástico, Nicolas. É um livro surreal. Porque em 1923, o ser humano, trader, agia da mesma maneira que o ser humano trader de 2026. Escutem isso que eu estou falando. Se vocês têm dúvida, vai lá ler o livro. E as emoções que Jesse Livermore apresenta no livro, né? Ele tem um pseudônimo chamado que é o Livermore, porque desculpa, não é Liverstone, não é Livermore. Livermore é o sobrenome. Uhum. O Jesse Livermore, ele fala de todo o mercado financeiro e ele tem medo de tudo que ele está revelando, dos short squeezes, de bookshop, que naquela época eram as corretoras não regulamentadas. Pode falar de um monte de coisa. Então ele usa um pseudônimo. Mas o comportamento emocional dele, escrito no livro, é o mesmo de hoje, cara. O ser humano não mudou. O mercado mudou. O mercado mudou. O mercado mudou com tecnologia, com tudo, mas o ser humano não. É incrível. E é muito legal isso, porque mostra a realidade de quem você é. Então é um livro super legal, recomendo. E agora, mais recente, o livro O Jogo Mental do Trading, que eu acabei de comentar. E quem quiser saber mais disso aí, você pode fazer os comentários aqui, que eu vou estar acompanhando, respondendo também os títulos, aconselhamento. Eu sou muito aberto nisso, até no meu Instagram. Show de bola. E todos esses livros, né, pelo que eu percebi, tem um viés mais de comportamental, né? Tentar ajudar o trader a lidar melhor com as suas emoções, não cair ali nas armadilhas, nos vieses, né? Você que já está há mais tempo no mercado, você tem alguma dica assim, para tentar melhorar nesse ponto o trader? Você acha que tem algum conselho que você dá? Porque você já passou por essa jornada, né, de aperfeiçoamento, seja na parte técnica, seja na parte emocional. Para quem está começando agora, assim, você tem algum conselho? Eu acho que o ponto principal para o trader que está começando é entender que esse mercado ele tem risco e o gerenciamento de risco ele é fundamental. Quando eu falo da pirâmide, né, que é a técnica, por que aqui não tem gerenciamento de risco? Porque o gerenciamento de risco é tudo. É a própria pirâmide, né? Você tem que ter um gerenciamento de risco muito, muito, muito presente. Então, quando você sabe que você pode tomar um loss, e eu entendo que a grande maioria das pessoas, elas quebram porque elas não aceitam ter um loss. Então elas tentam recuperar, ela entra em um estado emocional fora de controle. E isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Você sob estresse, você tem aí um descarregamento de cortisol na corrente sanguínea que vai anular o seu córtex frontal, que é da lógica e do pensamento crítico e de saber dos riscos, né? Tem até um nome para isso, que é resgate de amígdala, né? que é uma glândula que a gente tem aqui no cérebro que cuida dessa parte nossa de medo, de sobrevivência. Quando isso tudo anula, você já não é mais você. Então, um dos pontos que faz o trader ficar nessa loucura é não entender esse loss, não entender os seus comportamentos, seus sentimentos, e aí sai fora e faz as loucuras que fazem.
Tá? Então esse é um clássico que acontece na vida de um trader que quebra. É exatamente essa trajetória. E isso, aí trazendo do Mark Douglas, que também é um clássico, né? O Trading the Zone, você entra no mercado, olha só que paradoxo. Você entra no mercado para ganhar dinheiro. Incrível, né? É isso que nós fazemos. Só que ninguém fala para você que você tem que entender a perda. Então, na nossa cabeça, ela não é aceitável perder dinheiro. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu trabalho para a Nelogica. E se durante um mês eu não performar, eu tenho que pagar para a Nelogica, porque eu não entreguei. Eu não fiz o meu papel direito. Isso é incabível no nosso mercado CLT, de empregado, disso. Só que no mercado de trading... É como um empreendimento, né? É que nem um empreendimento. Só que assim, mesmo no empreendimento, você não abre um empreendimento entendendo que você vai tomar prejuízo. Você só abre por causa que você vai querer ganhar dinheiro. Então esse paradoxo, ele muda a cabeça das pessoas, ele deixa as pessoas em conflito e deixa as pessoas sem pensar de forma racional. Então quando você entende que tudo pode acontecer, que você tem que trabalhar com estatística e probabilidade de um trade que você vai entrar, que isso pode dar errado e que você vai cumprir dentro da pirâmide uma execução sem que o emocional te abale, porque a técnica você já fez. Estratégia você desenhou, você está ali desenhado. Você já executou. Cara, o que você não pode agora é se desesperar e tentar arrumar um erro que não é seu, o mercado mudou, você tem que entender isso. As pessoas não entendem. Sim. Não entendem que cada trade que você faz, ele não é igual ao outro. Ele é igual num padrão, no número de lote. Mas quem que te deu a contraparte? Qual que foi o horário? Cada trade tem um DNA, cara. Que nem impressão digital. Legal essa visão. Cara, não tem um milissegundo e tal. Cara, primeiro, o trade que você está fazendo hoje, ele não pode ser igual ao de ontem, porque a minutagem é outra, a contraparte é outra, o volume é outro. Cara, é um mercado realmente caótico, onde não existe regras e compliances bem definidos. Eu, como empregado da Nelogica, CLT, eu cumpro ordens. Existe um playbook ali para eu executar. Isso não existe no mercado. Você pode ter o quê? Uma diretriz, mas tudo pode acontecer. E você tem que entender, cara, stop aqui, porque aqui esse trade, o mercado mudou e não é mais. Porque há 15 segundos atrás fazia sentido, hoje não faz, agora não faz mais. Perfeito. E até trazendo essa analogia também, né? Eu acho que a galera, muito das pessoas que vão para o trade, elas vão justamente por não ter que lidar com esse playbook, né? Elas vão buscando essa liberdade que o trade, o mercado financeiro pode te entregar, né? Só que aí é a questão de também entender a si mesmo, eu acho, né? Porque quando a gente está muito livre, né? A gente tem que ter alguns critérios com os nossos o nosso setup, com as nossas coisas, para pelo menos saber o caminho a seguir, né? Às vezes a pessoa se perde ali no meio dessa liberdade toda que o mercado te proporciona. Né? Sabe qual é o nome disso? Disciplina. E o que significa a palavra disciplina? Seguir. Disciplina é seguir o mestre. Uhum. Você, como discípulo, você segue o mestre, você segue a sua estratégia, você segue a sua execução e entende, tem um mental confortável para que eu entenda que tudo isso acontece. E tudo isso aqui ainda posso perder o meu dinheirinho aqui. E esse dinheirinho, ele tem que ser uma fraçãozinha daquele montante de dinheiro que você tem. Porque você vai ter N possibilidades para poder ganhar dinheiro. Se você fazer esse descontrole, você quebra e acabou. Já era. Né? Então, disciplina vem de seguir algo. Seguir o mestre, seguir suas regras, aquelas que você estabeleceu. Né?
Perfeito. E, cara, vou até puxar um pouco de sardinha aqui, tá? Mas é porque eu tradeava assim, né? Então eu aprendi a tradar assim, né? Mas o Profit é uma ferramenta fantástica. Porque ela, se você não sabe, né? Você está começando, você não sabe o que seguir, você não tem esses critérios válidos para, poxa, não, esse indicador aqui funciona melhor para o meu emocional, essa forma de operar aqui funciona mais para mim, não, ou talvez essa daqui não funciona, vou descartar. O Profit ele te proporciona a possibilidade de você conseguir ter essa clareza utilizando algumas ferramentas que ele te entrega. Por exemplo, o simulador. Né? Eu puxo muito sardinha para o simulador porque é uma excelente ferramenta educacional prática. Né? Porque você vai aprender ali pelos livros, você vai aprender a teoria por cursos, mentorias, enfim. Mas a prática é você e você mesmo. Né? E o simulador ele te dá um percentual disso da prática. Né? E aí um conselho que eu dou é sempre utilizar o simulador operando como se você fosse operar na conta real. Né? Então não adianta você chegar no simulador, você, sei lá, tem R$1.000, R$2.000 na corretora, chegar no simulador lá e abrir ordens de 100 contratos, isso no mini índice, né? Ou até no mini dólar também. Claro. Enfim. Você tem que operar como se você fosse operar na conta real mesmo, né? Seguindo ali padrões, seguindo ali a disciplina, né? Para você ir entendendo, né? E aprendendo essa parte técnica na prática e aprendendo também a lidar com as perdas, né? Porque até no simulador você vai tomar stop, né? Você vai ter operações ali que, sei lá, enfim, deu um padrão falso e você vai tomar ali seu stop. Não vai doer no bolso, porque você está no simulador, mas você vai entender, poxa, como que é mais ou menos o emocional disso. Então ele te treina no emocional, na técnica. Essa é uma das ferramentas do Profit. E tem a outra ferramenta também que o Profit oferece, que é a parte de gestão de risco. Né? Poxa, já fez ali a migração para a conta real? Usa o módulo de gestão de risco, que é uma forma ali de você se prevenir, principalmente no começo, de fazer burrada com o seu próprio emocional, né? Se auto-sabotar, porque você consegue limitar ali vai te ajudar a ter essa disciplina que o GG está te falando, né? Porque você vai limitar ali algumas partes do seu operacional, né? Então, por exemplo, limite de perca, limite de ganho, às vezes você quer bater a sua meta e sair no dia, limite de operações, controle de sequência de stop, tudo isso ele vai te ajudar nesse início para você ir lapidando essa sua disciplina, né? E tem outra coisa, o simulador, e eu acho isso que você falou tudo muito importante, válido, mas para mim o simulador ele tem uma função ainda mais do que isso, que é isso que você falou. Cara, eu quero conhecer a plataforma, quero conhecer todos os indicadores. Eu quero cruzar indicadores, eu quero usar isso com aquilo, isso com aquilo, isso com isso, isso com aquilo. Cara, eu quero encontrar uma maneira que eu me sinta confortável em operar. E eu posso até falar um pouco sobre isso. Você não vai conseguir fazer isso em conta real. Em conta real você vai perder muito dinheiro. Não dá para fazer isso. Então você faça no simulador para você encontrar. Ao longo desses anos todos, é muito difícil eu encontrar um trader que opera igual ao outro e dá as mesmas entradas. GG, isso é loucura. É verdade. Cada trader usa uma técnica, usa uma maneira, tem uma leitura e tem um pensamento. Então, quando você vai estar fazendo os seus estudos dentro do simulador, você vai encontrar algo que vai fazer sentido para você. Quando isso fizer sentido para você, significa que você está confiando. E vou te dizer, antes você estava também fazendo testes e estava fazendo estudos em algo que realmente funcionava, só que você não confiava. E o ato de confiar é muito pessoal de cada um. Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, mas se você não tiver confiança, você não entra, né, na operação, não toma um risco. Esses dias eu estava lá com o nosso algoritmo. A gente tem algoritmos que são algoritmos para execução e algoritmos que executam. Então são semi-automáticos e automáticos. E a gente tem os desenvolvedores e o desenvolvedor lá que realmente montou uma das estratégias junto com a gente, ele está com uma sequência de game muito grande. E um outro, não. Que é um dos nossos colaboradores lá dentro da Liga dos Traders.
Eu falei, caramba, meu, por que você está ganhando e o outro não está ganhando? Bom, GG, é que eles estão fazendo outros tipos de entrada, diferentes da minha. Pô, mas você não falou para eles que era assim? Eu falei, mas eles não acreditam. Então, às vezes, a busca interna para em acreditar algo é individual de cada um. Desculpa, eu posso falar qualquer coisa aqui para vocês. Mas se você não acreditar, não, eu acredito, e eu acredito porque eu vou testar e vou chegar a uma conclusão, isso. Aí o cara fica. Quer ver uma outra coisa? Ah, não. Aquelas médias não funcionam. Bom, para aquele cara funciona. Então ele tomou um loss e diz que não funciona mais. Que aquilo não funciona. Como se tudo funcionasse 100% das vezes. Isso é ridículo. Isso não tem cabimento. Então, o processo de você ser um trader profissional é muito interno. Você acreditar naquilo que você está fazendo. Então, no simulador, você vai ter essa oportunidade. Cara, testa. Sinta confortável. E depois você vai fazer um teste como se fosse na real, esse tipo de coisa. Que eu tenho as minhas ressalvas, tá? Eu acho que jogo é jogo, treino é treino. Quando envolve grana, quando envolve a pressão, cara, não tem como simular isso, porque é na sua cabeça. Agora é dinheiro. Lembra do mercado caótico, dos paradoxos? Tá. O simulador é uma coisa, na real é outra. Você consegue ter uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. Então, se você treina mais, se você conhece a plataforma, cara, não tem como. Você tem que saber da plataforma. A plataforma, ela é seu instrumento de trabalho. É como que um médico tem um bisturi. Cara, ele pegou o bisturi, ele foi no simulado, lá na hora da escola de medicina. Como que usa esse bisturi, como usa esse equipamento, como essa broca, entende? Aí é simulado. Mas isso não tira dele o nervosismo de fazer a primeira cirurgia com um cara que está vivo, que se errar, perdeu, né? Então, só para deixar claro isso, e abusem do simulador, abusem da plataforma. Eu nunca vi nenhuma plataforma com tanta funcionalidade. O grau de possibilidades, o grau de ferramentas, de complexidade, de algoritmos, de indicadores é surreal. Muito bom. É legal você ter trago essa questão dos algoritmos. A gente já vai falar um pouco de automação, né? Só reforçar o ponto aqui, né? Então, pessoal, vocês ouviram, né? O GG aí. Treinem, velho. Porque tá fácil hoje, tá muito mais acessível, né? Para você poder ter essa possibilidade de estudar, praticar bastante antes de ir pro jogo ao vivo, né? E antes, lá no passado, não tinha isso, né? A gente tem aqui, o GG trouxe aí um análogo aí ao que era o Profit lá no passado. Verdade, conta um pouquinho aí aqui, dessa história, como é que funciona essa máquina aqui. Bom, primeiro para dizer aí pra galera que assim, eu sou fã, né, de história, sou fã de tentar buscar as raízes para eu poder entender um pouco o futuro, né? Não é tentar previsionar, não é nada disso. É que eu gosto, né, desse tipo de coisa. Quem me conhece a Liga dos Traders, sabe que eu tenho muitas relíquias lá e eu curto pra caramba isso. Bom, isso aqui é uma máquina chamada Stock Ticker Machine, tá? A gente pode considerar ela como o primeiro Profit. A primeira, não digo porque ela não executava ordens, mas uma ferramenta que dava elementos de análise para você tomar suas decisões. Tá? Isso é uma máquina genuína Thomas Edison de 1879 a patente. Essa máquina, eu julgo que ela foi construída no século XX, em 1910 por aí, 1915, pela série que ela tem, que é uma série bastante antiga. E essa máquina, ela era um telégrafo, ela vem oriunda do telégrafo. Então tinha os cabos elétricos aqui. Esse cara, ele ficava no interior dos Estados Unidos, onde o sinal da Bolsa de Nova York, o cara falava assim, cara, comprou-se tanto a tal preço desse ticker, dessa ação.
Isso chegava nessa fita aqui. Trazer um pouquinho mais pra cá, ó. Tá dando para ver aí, galera? Ó, imprimia-se aqui e os analistas olhavam, olha, compraram outra vez, estão comprando e eu vou comprar. Então ele ligava, né? Ele entrava em contato com o seu broker para fazer uma negociação no floor da bolsa. Detalhe: quando essa máquina ela ficava sem movimentos muito repetitivos, é porque tinha pouco fluxo. Então as pessoas ficavam exatamente como nós estamos aqui, esperando o fluxo chegar. Acontecimentos onde essa fita saía em velocidade muito maior e que aí sim todos os operadores iam para ao redor dessa máquina olhar e fazer suas análises e fazer os seus negócios. Então isso aqui é o nosso Profit de 146 anos atrás. É incrível, né? Mas era assim que se negociava no passado. Detalhe interessante. Isso não era somente usado para mercados de negociação de ativos. Antigamente eles poderiam colocar aqui, por exemplo, uma luta de boxe. Tem filmes que retratam isso, né? Não como o tema principal do filme, mas como um dos elementos. Olha, o pessoal está vendo uma luta de boxe por uma fitinha impressa, que não dá para ver direito, talvez dê, mas aqui a gente tem uma cabeça de impressão, através de impulsos elétricos, ele entende isso e vai batendo aqui e fazendo uma... Eu vou tirar essa cúpula. Galera, isso aqui é muito legal, gente. Esse é um barulho que fazia na época. Quando fazia poucos barulhos, eu não sei se está dando para captar, mas quando eu tinha muito barulho, é porque estava entrando muitos negócios. Isso chamava a atenção dos operadores para tomarem as suas decisões. Então aqui a gente tem escrito aqui, Thomas Edison Inc. Essa máquina ela foi criada por ele em 1879, com 22 anos. Ele ganhou tanto dinheiro com essa máquina, com essa patente. Ele vendeu essa patente para a Western Union, que até hoje existe, né? Uma grande player aí mundial. E aí ele cria a General Electric. Ele cria a Thomas Edison Inc. Com o dinheiro dessa patente e cria a General Electric que nós conhecemos até hoje. Olha aí. Por causa desse invento aqui. Cara, muito legal a história. E essa fita aqui é uma ferramenta do Profit, que é o Times in Trades. Ou seja, os negócios feitos em um determinado tempo. E isso é registrado na ferramenta, uma das ferramentas que eu mais gosto. Tem duas ferramentas no Profit e em qualquer plataforma de negociação, que é a base da estrutura de bolsa de valores, que é o Times in Trades e o Book. O Book ficava lá no floor, os caras colocando as ordens na pedra, e o Times in Trades executando. Então, a partir dessas duas ferramentas, você tem tudo que você tem no Profit, de indicadores, de algoritmo, de tudo. Então, eu sou um cara que olho muito Book e Times in Trades, e a partir daí eu construo os meus negócios. Ligar essa máquina aí e tentar operar com ela hoje em dia, já pensou? Tem um cara nos Estados Unidos que ele pega o sinal e tenta um ativo, né, transformar. Até em questões de amperagem são diferentes hoje, né? Você precisa de um sinal de telégrafo, mas teve um cara que fez isso. Mas é assim, hein? Olha só o quanto que o cara tinha que... A velocidade de execução de uma ordem com o que a gente faz hoje é surreal. Mas o ser humano não mudou. Exatamente, é que nem você disse, né? O ser humano não mudou, o mercado mudou demais, né? E hoje a gente tem automação, né? Você até comentou de algoritmo, né? Sim, Códigos de automação. Eu sei que você tem uma pegada nessa parte também. Conta um pouco do que você vê de automação no mercado hoje. Hoje eu tenho duas vertentes, né, de algoritmos. Eu sou sócio de uma empresa onde a gente desenvolve algoritmos para o mercado institucional.
Então hoje a gente tem um algoritmo que está conectado num fundo de investimento aqui no Brasil, que hoje tem 74 milhões. É um fundo quant. Parte dos algoritmos desse fundo, uma parte é desenvolvida por nós, da minha sociedade. E fora dessa sociedade eu tenho os meus desenvolvedores dentro do nosso ecossistema, que é a Liga dos Traders, onde eu desenvolvo algoritmos para o Profit, onde eu tenho semi-automatizados e totalmente automatizados. E minha opinião é que não tem volta mais. A gente precisa ter os algoritmos, a inteligência artificial está aí. Então a vida do trader vai simplificar, já está, né? Com tecnologia. Então quando a gente pega um negócio desse aqui, 146 anos atrás, que os caras já operavam com isso, e olha o que nós temos hoje, é surreal. Então as coisas estão evoluindo. Então você operar sem algoritmos é loucura. E quando eu falo operar com algoritmo, a gente consegue executar as nossas estratégias. Presta atenção no que eu estou falando. Executar as nossas estratégias, a técnica você já conheceu. Só faltou o lado emocional, que diminui quando a gente tem os algoritmos trabalhando para nós. Então é um caminho sem volta. É um caminho que não tem como. Então, uma recomendação forte: aprendam a desenvolver algoritmos, estudem, adquiram se você não quiser entrar por esse meio de programação, mas vocês vão ter muitos resultados positivos quando vocês começarem a automatizar melhor. Automatizar, né? E, inclusive, lá na plataforma da Invest Academy, tá? A gente tem uma formação que te ensina ali os princípios do NTSL, que é a linguagem de programação do Profit, tá? A gente está rodando aí com o QR Code na tela, caso Bacana. Vocês queiram conhecer um pouco mais sobre, tá? Ela vai te ensinar ali o beabá de programação, né? E como utilizar essa linguagem para você poder fazer os códigos de robôs lá no Profit. A gente tem também inteligência artificial tomando bastante espaço, né? A gente, inclusive, está com uma ferramenta nova aí no Profit, que é o Code Builder, que vem nessa vertente de inteligência artificial, em que você, com simples prompts, também consegue ali criar códigos de robô e poder operar com automatização, né? Mas o GG aqui criou um personagem, né? Com inteligência artificial. Fala um pouquinho sobre. Eu antes de falar sobre isso, onde eu fiquei muito assustado foi anteontem, com o nível de inteligência artificial que a gente está chegando, né? E assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti medo, de verdade. Porque a gente está gravando esse podcast no meio do feriado chinês, né? Que é o Ano Novo Chinês. E não sei se a galera viu, se não pesquisem aí, os robôs lutando Kung Fu. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca, essa daí você me pegou de surpresa, nem eu. O cara, assim, é animal. Os robôs dando salto. Cara, e assim, eu realmente falei, cara, o futuro já chegou. Não tem mais, não tem que. Cara, assim, é absurdo, né? Então, respondendo aí, fazendo um comentário sobre o que a gente está fazendo, eu sou um cara muito ligado a artes, né? Quem conhece lá a Liga dos Traders, visitou, sabe que eu tenho muitos quadros, gosto muito. O ambiente que a gente tem a Liga dos Traders é um ambiente, modéstia à parte, muito legal. Explica um pouquinho aí pra galera que não conhece, né? Como é que funciona essa Liga dos Traders, né? A Liga dos Traders, ela é um ecossistema onde eu conecto traders profissionais, um ambiente profissional, com traders que estão na sua fase inicial, intermediária ou até avançada, dependendo da necessidade da gente fazer essa junção de profissionais. Então eu tenho minha parte física, que fica aqui em São Paulo, num centro financeiro aqui, que é aqui na Berrini, perto aqui da Faria Lima, em toda essa região, aonde a gente tem lá eventos, a gente coloca 15 traders, esses traders estão sempre com um trader profissional ou uma equipe de traders, são eventos esporádicos, construídos, e esses traders profissionais divulgam nas suas
nas suas comunidades para que esse evento ocorra. E é maravilhoso. É uma troca de experiência fantástica, porque é muito importante o ensino colaborativo. E a Liga dos Traders tem isso como DNA. Você estar com outros traders, o seu potencial de crescimento é absurdo. De conhecimento, de trocar ideia. Então, montei a Liga dos Traders para fazer isso. E aí a gente tem a comunidade virtual, a gente tem os grupos, e onde a gente faz esse tipo de conexão com a galera. Então, a Liga dos Traders é ligar traders, né? Literalmente. E aí, falando sobre o personagem, né? Como eu gosto muito de arte, eu fiz uma solicitação de uma peça para um artista famoso, JP. JP Underline Artistic. É um cara que é muito reconhecido no mercado financeiro aqui em São Paulo. Bem conhecido mesmo. Várias corretoras têm obras dele. Eu, pelo menos, tinha 3. Agora eu tenho 4, que é essa que chegou. E eu falei pro JP, eu tenho alguns telefones do Pregão aqui, eu tenho colete do Pregão, porque eu sou colecionador dessas coisas. Eu gostaria de fazer uma obra de arte, uma escultura, algo que você pudesse criar para a gente poder ter no mercado, né, com analogia ao mercado financeiro, e que usasse o telefone, que é aquele telefone amarelo e vermelho do Pregão, que é um ícone. E esse projeto ele ficou em desenvolvimento 1 ano. Então um dia que o JP chega para mim e fala assim, cara, eu tenho a peça. Eu tenho um touro que já teve dentro de um museu, é uma peça maravilhosa. E o que você acha? Ele mandou a foto. Eu falei, nossa, que é duro. 1,90 m, um touro vestido. E eu falei, cara, vamos colocar o telefone nele e vamos colocar o jaleco da BMF. E a peça ficou linda, ficou maravilhosa. E está em exposição dentro da Liga dos Traders. E aí eu quis dar vida. Eu achei que tem um potencial para ser um personagem. E ele chama Mr. Blue Chips. Aliás, foi uma indicação. Eu virei lá numa caixinha de perguntas e eu escolhi esse. Até o JP também consentiu com o nome. E a gente deu esse nome. E agora eu criei um perfil no Instagram, Mr. Blue Chips, para a gente falar sobre o mercado. Ele é um personagem que ele briga com o urso. O urso ele é chato, ele quer jogar para baixo o mercado, e o Blue ele quer jogar para cima, quer ganhar, é sempre para cima, né? Sei que a gente ganha dinheiro também na baixa, mas enfim, é um personagem. E a gente criou um slogan para ele que é lucro antes do ego. Nosso mercado financeiro ele tem muito ego, né? Todas as vezes que a gente quer evitar um loss, é uma manifestação do nosso ego. Pura emoções que a gente tem, né? Então a gente precisa ser a gente precisa ser um trader menos ego, mais lucro, né? Então a gente criou esse personagem e tem umas sátiras lá, é bem legal. Show de bola. É uma brincadeirinha lá, né? Eu assisti um pouco, né? Você mostrou ali, bem bacana. Tá sempre postando. E pro pessoal que tá assistindo aí, como é que ele faz para ir para essa Liga dos Traders? É aberto? Não, ele não é aberto. A gente tá sempre divulgando no meu perfil e no perfil dos traders, né? Coligados, aliados, que às vezes querem fazer um evento lá, né? Nesse espaço da Liga. Uhum. Aí a gente acaba divulgando nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Liga dos Traders e na rede social do Expert, que vai estar lá fazendo o evento. E vai ter muitas novidades aí, hein? Esse ano muitos traders vão estar lá com a gente lá. Show de bola. Se quiser falar aí o seu Instagram para a galera procurar lá depois. Lá é Liga dos Traders. Boa. No Instagram o meu é GG_Trader e do Blue Chip é Mr. Blue Chips. Perfeito. Eu concordo muito, né, com essa parte de aprender em grupo, né? Porque quando você está ali em contato com um trader mais experiente, que já passou por muitas atribulações, quebrou a cabeça ali, está te passando esse conhecimento, você meio que está tendo um atalho, né? Porque você pode aprender com o que ele
tá te passando e tentar evitar, né, esse mesmo caminho. Evidente. Até por isso a gente tem aqui, né, o Trade a Trade, o podcast, acho que é um pouco da ideia daqui, mas a gente tem também, né, o Profit Tour, que ano passado foi fenomenal, a gente rodou ali o país inteiro, né, com em diversas regiões, né, com diversos nomes do mercado. E, inclusive, se você está assistindo esse podcast até 21 de março, tá, de 2026, a gente está aí com os ingressos em aberto para o Profit Tour Balneário Camboriú, tá? Que pelo nome vai ser lá em Balneário Camboriú, né? E aí a gente, até brincando com inteligência artificial também, né? A gente tem lá a música Vamos Tradar lá em BC. E fica aí o convite, tá? A gente tem 2 modalidades de ingresso, o Standard e o Premium. Deem uma olhada na nossa LP, a gente está com um QR Code aí na tela também. Top. Poxa, agradeço aí a presença, GG. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do mercado, poder contribuir com os traders. Eu sou um cara muito aberto, né? Quem quiser perguntar alguma coisa no meu Instagram, ou até mesmo nessa publicação aqui, eu vou estar de olho para responder. Fiquem à vontade a perguntar. Perfeito. Muito obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Tá? Compartilhem, né? Curtam aqui, se inscrevam no canal. Agradeço aí a presença de vocês que estão assistindo. E um abraço, vamos junto nessa aí. Estudem sempre.